para preparar-nos a mente e o coração para que possamos tirar melhor proveito das bênçãos, das energias amorosas que os mensageiros do Cristo, nossos queridos benfeitores, dirigentes da casa e desse trabalho, prepararam neste ambiente para nos receber a todos, encarnados e desencarnados. Eu havia preparado um tema para falar, mas conversando com vocês e abrindo uma página aqui, eu resolvi mudar. Esta página de Emmanuel, aqui no livro Vinha de Luz, tem por título De Ânimo Forte. E ele diz o seguinte, vou ver se eu consigo ler, porque a letrinha é pequenininha. Então, Paulo, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: porque Deus não vos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E Emmanuel, de uma forma brilhante, como sempre, discorre sobre essa passagem, que eu não consigo ler para vocês aqui, que essa letra não dá. Não, mas tudo bem, não precisa, obrigado. Quem tiver interesse é o item 31. Meus irmãos, a humanidade terrestre é composta de aproximadamente 30 bilhões de espíritos, cerca de 8 bilhões encarnados e mais de 20 bilhões lá no plano espiritual esperando fila para reencarnar, esperando vaga para reencarnar. Todos esses espíritos, juntamente com as infinitas humanidades que existem no universo, ocupando as infinitas moradas de nosso Pai, fomos criados da mesma forma. Todos, sem exceção, criados simples e ignorantes lá na nossa base. Porque Deus tem o atributo da justiça suprema. Então ele não poderia dar a nenhum dos seus filhos qualquer privilégio em detrimento dos outros, ou já não haveria justiça. Não seria justo que o Criador desse a nós, pobres mortais, tantas situações e sermos criados simples e ignorantes e ter criados seres angelicais, como outras doutrinas pregam. Criado anjos e por aí afora. Então, para que nós possamos entender a justiça divina, é necessário prestarmos atenção nos atributos de Deus, em todos eles. Qualquer mancha num dos atributos de Deus tiraria dele a divindade, a inteligência suprema e o poder supremo. Então, todos nós fomos criados por Deus para sermos anjos. Aí sim, esse é o nosso glorioso destino, a angelitude. Sair do simples e ignorante, numa longa trajetória evolutiva, até chegar à felicidade suprema, saindo dos braços de Deus e voltando aos braços de Deus na angelitude. Como poderia um espírito criado simples e ignorante fazer essa trajetória se o Pai amoroso, misericordioso e sábio não o tivesse dotado de todas as potencialidades
necessárias a que ele pudesse cumprir esse roteiro e alcançar o seu desiderato, que é a felicidade suprema. Como? Então Deus cria o espírito e coloca nele todas as potências da alma. Mas, como disse um espírito sábio, Deus não é Deus de milagres, Deus é Deus de sementes. Ele colocou em cada um de nós, ao nos criar, as sementes de todas as virtudes e de todas as potências da alma. A nossa tarefa é desenvolver, ao longo da nossa caminhada, essas potências. E são essas potências que nos dão a segurança para chegarmos ao nosso destino. Então Deus não nos criou fracos, mas fortes. Ele nos deu o livre-arbítrio. Deu-nos a inteligência, o raciocínio. Deu-nos uma alma imortal. E nos deu o seu amor, a sua misericórdia e a sua justiça sobre nós em todos os instantes da nossa caminhada, desde o princípio até chegarmos onde for possível para um espírito chegar. Esse é o nosso Pai. Então, meus irmãos, como nós estamos utilizando essas potências a nosso benefício e a benefício dos nossos irmãos? O que estamos fazendo com essas potências? Certa feita, um mentor espiritual conversava com uma pessoa muito ansiosa. E aí, no momento, ele perguntou: por que você está tão ansioso? Você já viveu milênios e viverá eternamente. Por que tanta ansiedade? Por que tanta angústia? Por que tanta fraqueza? Por que nós não aproveitamos essas nossas potências para podermos realmente chegarmos ao nosso destino mais rapidamente? Nos livrarmos do vai e vem das reencarnações inferiores? Só depende de nós. Assistindo um filme, uma série, algum tempo atrás, escutei um mago falando para o outro assim: o que nos diferencia dos animais é a possibilidade que nós temos de fazer escolhas. Fazer escolhas. Nós temos as potencialidades, mas escolhemos não usar. Ou escolhemos usá-las equivocadamente. Podemos escolher usar nossa inteligência a benefício da humanidade, ao benefício da comunidade e do nosso próprio benefício, mas podemos usar nossa inteligência para uso de dominação, né, de promover guerras, de espoliar os outros, né, de domínio. E assim com todas as nossas potências. Então, por que eu me sinto tão fraco perante as vicissitudes da vida, perante os problemas que me acontecem? Tudo aquilo de complicado que existe na minha vida foi criado por mim. Tenhamos a plena consciência disso. Tudo aquilo que está errado em nossa vida foi criado por nós mesmos, porque de Deus só nos vem o bem, o amor e a misericórdia. E é muito triste quando ouvimos encarnados ou desencarnados culpando a Deus pelas suas dores.
culpando a Deus porque que deu até a vida. Muitos espíritos, eu não quero viver, eu me suicidei, eu me matei e continuo vivo, eu não tenho livre-arbítrio, eu tenho direito de morrer. Não, esse direito não tem. Que a vida não nos pertence, a vida pertence ao Criador. Esse direito nós não temos. Então, meus irmãos, por que nos achamos tão frágeis? Talvez porque, como disse Jesus, a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Eu não sei se alguém já viu um grão de mostarda, ele é minúsculo. Se cair no chão é difícil de encontrar. E a nossa fé é menor do que esse grãozinho. Porque se tivéssemos a fé do tamanho daquele grãozinho, nós moveríamos as nossas dificuldades. Nós todos sabemos, já ouvimos dizer, e o próprio Cristo nos alertou, que cada um de nós receberá segundo as suas obras. O que eu dou para a vida me devolve. Exatamente a mesma coisa. Existe uma lei na física, que todos sabemos que essa lei diz que uma ação provoca uma reação de igual força e intensidade. E isso serve para as nossas obras, para a lei de causa e efeito. Eu vou colher tudo aquilo que eu plantar, mais hoje, mais amanhã. Mas ainda assim, embora Deus seja infinitamente justo, a justiça divina vem repleta de misericórdia. Porque a justiça não prescinde da misericórdia, como a misericórdia não prescinde da justiça. Então, se a justiça divina nos cobra, pela lei divina de causa e efeito, por outro lado, a misericórdia divina diz o seguinte: você tem meios de quitar as suas dívidas e as suas dores e não precisar passar por elas. Como? Através daquela frasezinha que está lá. Paulo de Tarso já dizia: o amor cobre a multidão dos pecados. Se nós conseguíssemos amar um pouquinho mais, porque até no livro dos Espíritos lá eles dizem que Deus não exige de nós nada difícil, exige o mínimo. O mínimo. Tem uma pergunta lá no livro dos Espíritos que a resposta dos nossos maiores é assim. Vocês têm que fazer o mínimo para ser feliz, para avançar no seu progresso espiritual. As potencialidades nós temos. Alguns, como Deus permitiu isso, que essa pessoa fizesse isso? Porque Deus deu a essa pessoa o livre-arbítrio, a liberdade de agir, de plantar o que ela quiser, mas deu a responsabilidade de colher o que plantar. Então, meus irmãos, eu tenho uma frase, eu gosto muito de ditados populares e de algumas frases de efeito. Às vezes a pessoa pede uma irradiação e está sentindo muita solidão. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com a pessoa, eu digo assim: ó, tem um remédio muito bom para a solidão. Qual é o remédio? É ser solidário. Quem é solidário jamais será solitário. Caridade. Esse é o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E quem de nós não pode fazer caridade? Se eu não tenho recursos para fazer caridade material, certamente posso ter recursos para fazer a caridade moral, que é muito mais valiosa, meritória. Dar um abraço numa pessoa necessitada daquele abraço
Emprestar o ombro para alguém que precise desabafar, os ouvidos para ouvir alguém que está angustiado, precisando desabafar. Eu lembro de um caso de uma pessoa, uma senhora, que veio aqui na casa, passou pelo atendimento fraterno, e depois dela expor, falar e dizer que não tinha ninguém para ouvi-la, agradecer, e quando foi abraçada, disse: isso era tudo que eu precisava. Um abraço. Só. Esse abraço foi o melhor remédio que eu recebi em toda a minha vida. E custa dar um abraço em alguém? E custa dizer uma boa palavra? É importante que a gente reflita como é que eu tenho direcionado a minha vida. Como é que eu tenho me conduzido ante o sofrimento do próximo, ante a dor do próximo. O que eu posso fazer por alguém sem esperar recompensa? Todos podemos. Quando Jesus disse que aquele que andasse pela senda do pecado seria lançado nas trevas e ali haveria pranto e ranger de dentes. E aí as doutrinas dizem que isso, a pessoa então está condenada a uma pena eterna. Porque não se dão conta do que Jesus terminou na frase: mas digo-te que dali não sairás enquanto não houveres pago o último ceitinho. Então, se pagar, sai. A questão é que a única doutrina que te diz como você pode pagar a sua dívida é a doutrina espírita. Qual é a moeda para quitar nossas dívidas? É o amor, que se expressa através da caridade. Por isso a doutrina espírita fala: fora da caridade não há salvação. Então, mas eu estou sofrendo muito. Acredite, tem pessoas sofrendo muito mais. A minha dor não é a maior dor do mundo. E às vezes é muito pequena. Ela se torna grande porque eu não uso as potencialidades que a misericórdia divina me concedeu. Fica nessa nossa fala simples para a nossa reflexão e para que a gente acorde para as nossas possibilidades, que não são poucas. Agradecemos a atenção de todos. Fiquemos em prece, ligados à espiritualidade amorosa aqui presente, ao nosso amado Mestre Jesus, numa prece de gratidão a Deus por esse dia maravilhoso, pelas dádivas de hoje, para que possamos melhor receber e aproveitar as energias do passe. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Que assim seja.